Fico pensando, né? Vocês viram a chamada para esse curso, 15 horas, por alguma razão se interessaram, e aí você fala: tá bom, vou dedicar 2 sábados inteiros, mais algumas horas em outros momentos, para Biomaker. E essa proposta do que quer que seja esse Biomaker como uma estratégia para novos caminhos no ensino de ciências. Então, acho que o mínimo para a gente começar é falar um pouco de quem que está trazendo, quem que vai trazer, facilitar um pouco dessa jornada, que acho que é a ideia, e trazer um pouco de insights, talvez mais perguntas do que respostas, dentro do que a gente está chamando de Biomaker. Então, eu sou Eduardo Padilha, eu sou originalmente de São Paulo. Eu sou cientista, agora já me digo artista também. Era uma questão existencial. É, E eu, há vários anos, faço parte dessa comunidade que veio a se chamar, alguns de comunidade de ciência aberta, alguns chamam de biohacking, alguns chamam de hardware aberto para ciência. Como vai ficar claro, a gente tem muitas nomenclaturas dentro desses termos guarda-chuvas. Mas eu sou particularmente interessado, nas possibilidades de um laboratório fora do laboratório. E isso porque o meu sonho sempre foi ser cientista. Meu sonho de criança era ser cientista. Então a ideia de ter o meu próprio laboratório tinha um apelo incrível sobre mim. E foi assim que eu fui, chegar nessas comunidades e nesses lugares, espaços que a gente vai compartilhar um pouco com vocês ao longo desse curso. Então, é um pouquinho sobre mim e a gente vai ter oportunidade de trocar mais também aí nos próximos semanas. Bem, meu nome é Lina, eu sou uma convidada especial, sou uma penetra nesse curso. Eu e o Padilha, com a Paulina e a Anaís, a gente rodou por muito tempo o Biolab em São Paulo, focado, né, em bioarte, biomateriais. Ah, é uma associação, enfim, que a gente faz no nosso tempo livre, e muito acho que do que une a gente são essas investigações sobre a própria teoria da ciência, né? O que tem por trás, qual que é a filosofia, o que rege a gente na ideia de ciência? Ou mesmo na ideia de bio, né, ou de química, ou de. Acho que uma área que encanta quando eu trabalho mais com tecnologia, e aí eu acho muito legal a definição de tecnologia como conhecimento científico aplicado. Então, o que a ciência traz é método. E eu sou uma pessoa que, né, minha loucura tem método, e aí eu gosto muito de observar o método e as metodologias desenvolvidas, né? Não estou dizendo que a ciência é a única forma de produzir conhecimento ou de, né? Mas é uma das formas que a gente tem, uma das formas consagradas que a gente tem, e que eu acho mais bonito no método científico hoje é que ele é por consistência, né? Então, enquanto não se provar que ele é falso, a gente aceita ele, a gente não está dizendo que é verdadeiro. Então, isso é uma coisa muito bonita, né? Você devia levar para a vida, terapia até. Tipo, é consistente, entendeu? Tem coerência. É, E acaba que provavelmente eu me interessei muito por esse tópico por ter passado boa parte da minha infância dentro de máquinas que ficavam vendo o corpo, né? Então, tenho uma escoliose, enfim, sou portadora de necessidades especiais, passei por ressonância magnética, por vários tratamentos e exames que eu nem sabia que existiam. E aí tem uma investigação, e aí eu acho que você percebe também nesses momentos as fragilidades e as lacunas de que você não tem certeza do que apontar, o que é a causa, né? E aí, como as coisas mudam muito rápido, evoluem muito rápido. Então, acho que eu fui me interessando muito pelo começo, acho que foi pela anatomia, pela história da medicina, e cada vez mais, né? Eu era a pior aluna de botânica, gente. A pior aluna de botânica. Eu detestava botânica. Aquilo não entrava na minha cabeça, briófita, pteridófita, assim, não tinha condições de entender por quê. E aí eu acho que para mim foi sobre ter professores, ou uma oportunidade de conhecer profissionais e pessoas curiosas, né? Então, o momento que você põe uma pergunta como, né, eu estava olhando para uma árvore, estava com o Vitor Barão, inclusive, e eu perguntei para ele: olha, essa árvore tem um algoritmo que a gente chama de L-System em ciência de dados. Mas como que a semente dessa árvore sabe o algoritmo? Eu sei. Tipo assim, eu sei esse algoritmo, mas como que a semente. Então, esse tipo de pergunta, por exemplo, se eu tivesse ouvido na minha aula de botânica, talvez eu teria me interessado mais por botânica naquela época, né? Agora eu me interessei depois de crescida. Não era bem o meu tópico na época.
E hoje em dia, o que que eu faço mais? Eu trabalho mais com ciência de dados, né? Eu acho que tem uma coisa muito bonita tentar achar padrões, que é isso que a gente chama de machine learning, ou aprendizado de máquina. Não quer dizer assim que tudo tem um padrão, mas eu acho que só a tentativa de investigar, né? Quando a gente fala padrão, não é necessariamente um padrão que vai ser um número, né? Um padrão matemático, pode ser um padrão de palavras. A gramática, né? Sujeito, verbo, complemento é um padrão, no nosso caso, a língua portuguesa. Tem línguas como o alemão, que é sujeito, complemento e o verbo vem por último. Você tem que esperar a pessoa terminar a frase para saber o que ela está querendo dizer. Então, eu acho isso muito bonito, isso me motiva.